Meus pais deixaram minha irmã morar no meu imóvel de investimento de graça, sem nem me perguntar. Mamãe disse que ela está passando por dificuldades. Diferente de você, depois de 6 meses sem pagar aluguel, eles finalmente viram uma carta do banco e entenderam por que eu não estava preocupada. Ela precisa de um novo começo. Emma, você tem que entender. A voz da minha mãe ecoou pelo telefone, uma mistura de súplica e aquele tom familiar de culpa que aprendi a reconhecer. Fiquei em meu escritório em Manhattan, olhando para o horizonte enquanto tentava processar o que ela tinha acabado de me dizer. Aparentemente, meus pais deram permissão para minha irmã, Jéssica, morar no meu imóvel de investimento sem sequer me consultar, e nem pensaram em me perguntar primeiro. Mantive minha voz firme, embora minha mão apertasse o telefone com mais força. É minha propriedade, mãe, eu comprei com meu próprio dinheiro. Bem, sim, mas a Jéssica está passando por um momento tão difícil depois do divórcio. Ela não tem para onde ir, e você está indo tão bem com sua carreira em finanças em Nova York que nem usa a propriedade. Fechei os olhos, contando mentalmente até 10. Aos 32 anos, trabalhei duro para construir minha carreira como banqueira de investimentos, economizando cada centavo para investir em imóveis. A casa na cidade de Chicago, na qual minha irmã aparentemente se mudou, foi meu primeiro grande investimento imobiliário, um que eu cuidadosamente reformei e estava me preparando para alugar pelo valor de mercado. Além disso, minha mãe continuou: ela é família, família ajuda família. A ironia dessas palavras era quase inacreditável. Onde estava essa atitude de família em primeiro lugar quando eu estava lutando para pagar a faculdade, trabalhando em 3 empregos enquanto Jéssica gastava irresponsavelmente o dinheiro do seu fundo fiduciário? Há quanto tempo ela está morando lá? Perguntei, temendo a resposta. Oh, só alguns dias. Ela se mudou no último fim de semana. Seu pai deu a ela a chave reserva que você deixou conosco para emergências. É claro que ele deu. A chave de emergência que confiei a eles agora tinha sido usada para instalar minha irmã desempregada no meu imóvel de investimento, indefinidamente. E quando exatamente vocês estavam planejando me contar? Bem, estamos te contando agora, querida. E Jéssica está tão feliz lá. Ela até já está falando em repintar alguns cômodos para deixar o espaço mais aconchegante. Meu estômago embrulhou. Ela está o quê? Oh, nada demais. Só algumas paredes de destaque. Você sabe como ela é boa com design de interiores. Lembra daquela fase em que ela queria ser decoradora? Sim, eu me lembrava. Assim como me lembrava de muitas outras coisas. Da sua fase de fotografia. Da sua fase de instrutora de yoga. Da sua fase de bar de sucos orgânicos. Todos os empreendimentos caros, financiados pelos nossos pais, que no final não deram em nada. Mãe, ela não pode simplesmente... Emma, por favor, minha mãe me interrompeu. Você não pode simplesmente ajudar sua irmã desta vez? Ela é família. Respirei fundo novamente, minha mente já formulando um plano. Você está certa, mãe, ela é família. Oh, querida, eu sabia que você entenderia. Você sempre foi a sensata. Milímetro 1, murmurei, enquanto abria meu laptop e puxava meus registros bancários. Eu tenho que ir agora, reunião com um cliente. Depois de desligar, sentei-me na cadeira, um pequeno sorriso brincando em meus lábios. O que minha família não sabia era que eu estava me preparando para algo assim há meses. Desde o divórcio de Jéssica, eu observava seu padrão de sempre cair em pé. Graças aos resgates familiares, vi a maneira como os olhos dos meus pais se voltavam para o meu sucesso, minha estabilidade, meus ativos. Abri a gaveta debaixo da minha mesa e tirei uma pasta grossa, etiquetada Propriedade de Chicago. Dentro dela, estavam documentos que eu havia preparado com meu advogado 6 meses atrás, apenas no caso. Avisos legais, regulamentos de propriedade. O mais importante, a papelada para o novo status da propriedade. Agora, a casa não estava mais apenas no meu nome. Ela pertencia à minha LLC, com protocolos legais rigorosos para ocupação e uso. Qualquer residente não autorizado poderia ser considerado um invasor sob as leis de propriedade corporativa. Configurei tudo dessa forma especificamente para me proteger de emergências familiares. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Jéssica. Obrigada por me deixar ficar na sua casa. Você é a melhor irmã mais velha de todas. PS, você se importa se eu refizer os armários da cozinha? Os atuais estão tão datados. Não respondi.
Em vez disso, peguei o telefone do escritório e disquei o número do meu advogado. Sarah, é a Emma. Lembra daquele cenário que planejamos com a propriedade de Chicago? Está acontecendo. Sim, exatamente como previmos. Você pode iniciar o processo? Passei a próxima hora revisando os documentos com Sarah, colocando tudo em movimento. A empresa de administração de propriedade seria notificada. Notificações formais seriam preparadas. E os protocolos de supervisão seriam ativados. Os protocolos corporativos seriam ativados. E seus pais? Sarah perguntou. Eles não vão ficar felizes quando perceberem o que está acontecendo. Eles não saberão até que seja tarde demais, respondi. Além disso, eles abriram mão de qualquer direito a uma opinião no momento em que entregaram minha chave reserva sem permissão. Meu computador apitou com um e-mail de Jéssica. Desta vez, com fotos anexadas de móveis que ela estava planejando comprar para sua nova casa, sem dúvida, com o cartão de crédito dos nossos pais. Quanto tempo você quer esperar antes de iniciar o processo? Sarah perguntou. Pensei em todas as vezes que vi Jéssica tirar vantagem da generosidade dos nossos pais. Todas as vezes que esperaram que eu compreendesse, que eu acomodasse, que eu cedesse. Porque família ajuda família. Vamos dar 6 meses, decidi. Tempo suficiente para eles acharem que escaparam. Tempo suficiente para Jéssica realmente se estabelecer. Tempo suficiente para todos esquecerem de quem é a propriedade, de verdade. E então, nós os lembramos exatamente porque você não pega o que não é seu, mesmo que seja da sua família. Passei as semanas seguintes observando de longe, enquanto Jéssica documentava sua nova vida nas redes sociais. Lá estava ela, postando fotos do lustre vintage que instalou na sala de jantar, sem permissão. Havia os stories do Instagram sobre seu novo começo e como, às vezes, o universo simplesmente provê. Cada imagem, cada postagem, cada modificação na minha propriedade foi cuidadosamente salva e documentada. Meus pais ligavam regularmente, sempre dançando em torno do assunto da casa, elogiando a iniciativa de Jéssica em arrumar o lugar. Eles nunca mencionavam o aluguel, nem os serviços públicos, nem o fato de que eles essencialmente doaram minha propriedade sem meu consentimento. Jéssica está muito melhor agora, minha mãe disse emocionada durante uma ligação. Ela está realmente se encontrando, e é tudo graças a você, querida, você é uma irmã tão boa. Murmurei respostas vagas, enquanto adicionava mais um conjunto de fotos de reformas não autorizadas ao meu arquivo de documentação. A pasta estava ficando cheia de evidências. Evidências que se tornariam muito importantes em exatamente 5 meses e 3 semanas. Embora, minha mãe acrescentou hesitantemente. Ela estava se perguntando se você poderia considerar colocar os serviços públicos no seu nome, só para ajudá-la a estabelecer algum crédito após o divórcio. Ah, e talvez. Bem, ela também estava pensando em ter um cachorro. O prédio permite animais de estimação, certo? Silenciei meu telefone por um momento para rir baixinho. Na verdade, mãe, preciso entrar em uma reunião importante. Podemos falar sobre isso mais tarde? Naquela noite, recebi um e-mail da minha empresa de administração de imóveis confirmando que todas as mudanças na propriedade desde a ocupação não autorizada de Jéssica foram documentadas. Cada modificação, cada violação dos acordos corporativos de propriedade. Tudo meticulosamente registrado e datado. Meu telefone vibrou com outra mensagem de Jéssica. Ei, irmã, pergunta rápida. Tudo bem se eu listar um dos quartos extras no Airbnb, só para trazer um pouco de dinheiro extra enquanto procuro um emprego? Adicionei a mensagem ao meu arquivo de documentação e verifiquei meu calendário. Faltam 5 meses e 2 semanas. Isso não era mais apenas sobre a propriedade. Isso era sobre limites, sobre respeito. Sobre ensinar à minha família que meu sucesso não me tornou a rede de segurança pessoal deles. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer por um familiar é deixá-lo enfrentar as consequências de suas ações. E em 5 meses e 2 semanas, haveria consequências. De fato. 5 meses após o novo começo de Jéssica, minha empresa de administração de imóveis me enviou seu relatório final. O documento detalhava tudo. Reformas não autorizadas, totalizando mais de $23,000.
múltiplas violações do código de construção devido às suas melhorias amadoras. Mais importante, evidências da operação ilegal de Airbnb que ela estava administrando com os meus quartos de hóspedes. Sentei-me no meu escritório, revisando as fotos e a documentação. Jéssica havia transformado completamente minha propriedade cuidadosamente reformada no que ela chamava de seu espaço dos sonhos boêmio. As elegantes paredes cinza agora estavam cobertas de cores berrantes. Os eletrodomésticos de última geração que eu havia instalado, substituídos por modelos mais baratos, ela vendeu os originais online, segundo suas próprias postagens nas redes sociais. Os pisos de madeira, cuidadosamente mantidos, agora estavam cobertos por algo que ela chamava de designs artísticos de epóxi. Meu telefone vibrou com mais uma mensagem dela. Emma, você nunca vai acreditar como a casa está incrível agora. Estou pensando em começar um blog de reforma de casas. Talvez essa possa ser minha nova carreira. Adicionei a mensagem ao meu arquivo de documentação e verifiquei o calendário. 2 semanas antes da auditoria corporativa que eu havia programado. 2 semanas até minha família descobrir exatamente o que acontece quando você confunde gentileza com fraqueza. Você tem certeza sobre esse momento? Sarah perguntou durante nossa reunião de revisão final. A festa de aniversário da sua irmã é no dia seguinte à saída dos auditores. Sorri, lembrando do convite que recebi. Jéssica estava planejando uma grande festa de inauguração da casa SLB na minha propriedade. É claro. Ela já havia convidado 50 pessoas e contratado buffets, todos financiados pelos nossos pais. O momento é perfeito, respondi. Deixe-os comemorar, isso tornará os avisos ainda mais impactantes. Na véspera da auditoria, minha mãe me ligou. Emma, querida, você vem para a festa da Jéssica amanhã, certo? Ela colocou tanto trabalho na casa, todo mundo está morrendo de vontade de ver o que ela fez com o lugar. Na verdade, mãe, eu tenho alguns negócios em Chicago amanhã, vou passar por lá. Oh, maravilhoso! Jéssica vai ficar tão feliz. Ela continua dizendo que gostaria que você estivesse mais presente para ver como ela transformou sua antiga propriedade de investimento em uma casa de verdade. Minha antiga propriedade de investimento. Como se eu a tivesse abandonado e Jéssica estivesse me fazendo um favor ao reivindicá-la. Aliás, minha mãe acrescentou hesitante. Seu pai e eu temos pensado, já que Jéssica fez tanto para melhorar o lugar, talvez devêssemos discutir a transferência da escritura para ela. Você está indo tão bem em Nova York, e isso realmente ajudaria a se estabelecer. Agarrei meu telefone com mais força. Podemos discutir tudo amanhã, mãe. Naquela noite, embarquei em um voo para Chicago. Na minha pasta, várias cópias das descobertas da auditoria corporativa, avisos legais e documentação detalhada de cada modificação e violação não autorizada. Também trouxe os relatórios policiais sobre as reclamações dos vizinhos sobre os hóspedes de Jéssica do Airbnb, junto com provas da sua renda online, lucrando com o aluguel de quartos em uma propriedade que não lhe pertencia. Na manhã da festa de Jéssica, cheguei cedo para a inspeção corporativa oficial. A equipe de administração da propriedade e meu advogado já estavam lá, junto com o empreiteiro licenciado para avaliar as reformas não permitidas. As violações do código de construção por si só, o empreiteiro assobiou, analisando as mudanças. O trabalho elétrico na cozinha não está dentro do código, os pisos de epóxi não foram devidamente selados e não vão durar. Então ele parou, franzindo a testa para a parede de suporte que Jéssica removeu para abrir o espaço. Registrei tudo. Então verifiquei meu relógio. 3 horas até a festa. Bem na hora, meu telefone vibrou com uma mensagem de Jéssica. Onde você está? Os fornecedores chegaram e preciso de ajuda com os detalhes da decoração. Espere até ver o que eu fiz com seu antigo escritório em casa. Agora é uma sala de meditação completa com um espelho d'água. Encaminhei a mensagem para meu advogado, que a adicionou ao nosso arquivo. Os avisos estão prontos, ela confirmou. Você quer que os entregemos agora? Durante ou depois da festa? Pensei na sugestão casual da minha mãe transferir a escritura, como se fosse um simples detalhe. Pensei nos 6 meses observando Jéssica e meus pais tirarem vantagem do meu sucesso. Durante. Decidi deixá-los comemorar primeiro, deixá-los exibir orgulhosamente tudo o que fizeram na minha propriedade. Então, eu mostraria exatamente quem era o verdadeiro dono daquela casa.
e não era mais apenas eu. Os primeiros convidados começaram a chegar às 16 horas. Observei de dentro do meu carro enquanto Jéssica recebia todos, desempenhando perfeitamente o papel de dona da casa orgulhosa. Através das janelas, vi meus pais sorrindo enquanto ela fazia tours pela casa, provavelmente se gabando de todas as melhorias. Às 17h30, pontualmente, minha equipe de administração de imóveis chegou com os avisos oficiais. Saí do carro, ajeitei meu casaco e caminhei em direção à casa que comprei com anos de trabalho árduo e planejamento cuidadoso. Era hora de lembrar a minha família que, às vezes, as lições mais caras são aquelas que você pensou que seriam de graça. Emma. Jéssica gritou assim que me viu, correndo para me abraçar. Você finalmente chegou, não é incrível? Eu fiz tanto com a casa. Atrás dela, vi os rostos dos meus pais se iluminarem. Eles ainda não tinham notado a equipe de pessoas me seguindo, segurando pranchetas e documentos. Sim, respondi calmamente. Vamos falar exatamente sobre o que você fez com a minha propriedade. O silêncio caiu sobre a sala. Meu advogado deu um passo à frente, segurando os avisos legais. A taça de champanhe de Jéssica congelou no meio do caminho até seus lábios quando ela finalmente registrou os documentos de aparência oficial sendo colocados na sua mesa de centro reciclada. Às vezes, a melhor vingança não é sobre se vingar. É sobre se manter firme e deixar os outros enfrentarem as consequências de suas ações. Enquanto observava a realização amanhecer nos rostos da minha família, soube que isso era apenas o começo. O silêncio na festa era ensurdecedor. A mão perfeitamente cuidada de Jéssica tremeu enquanto pegava o documento do topo da pilha. O que é isso? Ela gaguejou, os olhos escaneando o papel timbrado oficial. Minha advogada, Sarah, deu um passo à frente. Isso é um aviso formal de ocupação não autorizada e violações de propriedade, emitido pela EJM Holdings LLC e o proprietário legal desta casa. EJM Holdings? Meu pai interrompeu, se aproximando. Emma, o que está acontecendo? Mantive minha postura firme enquanto os convidados começavam a sussurrar entre si. EJM Holdings é a minha entidade corporativa, pai. A propriedade foi transferida para ela há 6 meses. Bem na época em que você deu a Jéssica minha chave reserva sem permissão. O rosto da minha mãe empalideceu. Mas isso é apenas um tecnicismo, certo? Esta ainda é sua casa. Não, mãe. Cruzei os braços, mantendo meu tom firme. Esta é uma propriedade corporativa, sujeita a regras e regulamentos corporativos. Regras que foram violadas repetidamente nos últimos 6 meses. O namorado de Jéssica, um autoproclamado investidor imobiliário que ela conheceu em um retiro de yoga, tentou interromper. Ei, vamos lá. Isso é coisa de família. Você não pode estar falando sério com toda essa conversa fiada corporativa. Sarah puxou outro documento da pasta e o abriu calmamente. Na verdade, estamos muito sérios. Ela ergueu os olhos para Jéssica e depois para meus pais. Temos evidências documentadas de múltiplas violações do Código de Construção, mudanças estruturais não autorizadas, o mais preocupante, sublocação ilegal através do Airbnb. O burburinho da festa morreu. A taça de champanhe de Jéssica escorregou de sua mão, espatifando-se no chão de epóxi, do qual ela tinha tanto orgulho. Eram apenas hóspedes temporários. Ela protestou, a voz ficando aguda. Amigos hospedados. Amigos que pagaram $200 por noite. Minha voz era baixa, mas cortante. Peguei meu telefone e deslizei pela tela, mostrando as capturas de tela da sua listagem no Airbnb. Aqueles amigos que você anunciava como hóspedes pagantes da sua nova casa. Meu pai deu um passo à frente, o rosto carregado de frustração. Agora ouça aqui, Emma. Eu ergui a mão, interrompendo-o. Sua irmã precisava de ajuda, ele continuou, a voz carregada de indignação. Vocês eram exatamente o quê, pai? Apenas dando uma propriedade que não era sua? Apenas permitindo reformas não autorizadas que comprometeram a integridade estrutural do edifício? Apenas olhando para o outro lado enquanto Jéssica dirigia um negócio de aluguel ilegal? O empreiteiro que inspecionou a casa tossiu discretamente antes de dar um passo à frente. Senhora, gostaria que eu detalhasse as violações do código que encontramos? Jéssica começou a chorar.
Isso não é justo. Eu deixei este lugar melhor. Olha como tudo está lindo agora. Lancei um olhar ao redor da casa, observando suas melhorias. A parede de suporte removida. O trabalho elétrico amador. Os pisos de epóxi bregas. Melhor? Meus olhos encontraram os dela. Você criou milhares de dólares em danos e violações que precisarão ser corrigidos. Minha mãe engasgou. Milhares? Sarah acenou com a cabeça e pegou outro documento. A estimativa inicial para trazer a propriedade de volta ao código é de aproximadamente 45 mil dólares. Jéssica soltou um soluço sufocado. E isso, Sarah continuou, implacável, antes de abordarmos a renda ilegal de aluguel. O rosto do meu pai passou de vermelho para roxo. Isso é ridículo, você não pode fazer isso com sua própria irmã. Fitei-o sem piscar. Na verdade, eu posso, e não estou fazendo nada. Inclinei-me ligeiramente para frente. Essas são simplesmente as consequências das ações dela, ações que vocês permitiram. O gerente da propriedade se aproximou com mais papéis. Temos documentação de cada mudança não autorizada, cada violação e cada transação ilegal de aluguel. Ele virou outra página. Também temos evidências da venda dos eletrodomésticos originais online. Jéssica enxugou as lágrimas rapidamente, sua expressão se contorcendo de raiva. Aqueles eletrodomésticos feios, eu os substituí por modelos melhores. Minha risada foi curta e sem humor. Aqueles eletrodomésticos feios eram de qualidade comercial e valiam mais de 115 mil dólares. Cruzei os braços. Eram meus, você não tinha o direito de vendê-los. Minha mãe agarrou meu braço, os olhos suplicantes. Emma, por favor, podemos resolver isso como uma família? Não há necessidade de todo esse absurdo legal. Eu gentilmente removi a mão dela. É aí que você se engana, mãe. Minha voz estava firme, sem espaço para discussão. Isso deixou de ser um assunto de família no momento em que você e papai decidiram doar uma propriedade que não era de vocês. No momento em que Jéssica decidiu tratar meu investimento como seu projeto de renovação pessoal. Jéssica soluçou. Mas eu precisava de um novo começo. Cruzei os braços, impassível. Seu novo começo não lhe dá direito à minha propriedade. Ela abriu a boca para protestar, mas eu a cortei antes que pudesse continuar. Seu divórcio não lhe dá o direito de fazer mudanças não autorizadas, vender coisas que não são suas ou administrar um negócio de aluguel ilegal. O ambiente ficou ainda mais pesado. Os convidados começaram a sair em silêncio, deixando para trás copos meio vazios e pratos de comida intocados. O namorado de Jéssica havia desaparecido misteriosamente, assim como a maioria de seus supostos amigos. Sarah pigarreou antes de falar. De acordo com nossa documentação, a senhorita Jéssica Harrison arrecadou aproximadamente 22 mil dólares por meio de aluguéis de curto prazo não autorizados de uma propriedade corporativa. Essa renda, junto com os lucros da venda de ativos corporativos, precisará ser devolvida. Jéssica desabou no sofá de inspiração vintage, o rosto pálido. Eu não tenho esse tipo de dinheiro, ela choramingou. Gastei tudo para melhorar este lugar. Melhorar? Minha risada foi curta e sem humor. Você quer dizer danificar? Inclinei-me ligeiramente para frente. Cada mudança que você fez sem permissão, cada alteração estrutural sem licenças, cada violação do código de construção, está tudo documentado, e tudo tem que ser consertado. Meu pai tentou uma última vez. Emma, seja razoável. O que você espera que sua irmã faça? Para onde ela deveria ir? Meus olhos encontraram os dele sem hesitação. Isso não é problema meu, pai, assim como não era sua propriedade para doar. Mantive minha voz firme e objetiva. Jéssica tem exatamente 30 dias para desocupar o local e começar o reembolso dos danos e da renda ilegal de aluguel. 30 dias? Minha mãe engasgou. Mas todas as coisas dela estão aqui. Ela construiu uma vida aqui. Ela construiu uma vida em propriedade roubada. Sarah interrompeu sem emoção. Os 30 dias são uma cortesia, dada a extensão das violações. Poderíamos exigir evacuação imediata. Jéssica saltou do sofá. Você não pode fazer isso. Seus olhos dispararam para meus pais. Mãe, pai, digam a ela que ela não pode fazer isso. Mas eles apenas trocaram olhares, desamparados. Foi ali, naquele momento,
que eles finalmente perceberam. Eles não tinham poder aqui. A forma casual como sempre desconsideraram meus direitos de propriedade. A suposição privilegiada de que as necessidades de Jéssica superavam meu direito sobre minha própria propriedade, tudo isso estava desmoronando ao redor deles. Mantive minha postura tranquila. A propriedade será restaurada à sua condição original. Jéssica fungou, os olhos ainda suplicantes, mas eu continuei. Qualquer custo não coberto pelo reembolso da renda ilegal de aluguel será de sua responsabilidade, Jéssica, e sim, entraremos com uma ação legal se necessário. Minha mãe prendeu a respiração. A ação legal? Ela sussurrou. Você processaria sua própria irmã? Minha expressão permaneceu inalterada. Você quer dizer como você tentou me manipular para transferir a escritura para ela? Mantive meus olhos fixos nos dela. Sim, mãe, eu ouvi sua sugestão antes. Considere esta minha resposta. O gerente da propriedade se adiantou, entregando cópias finais dos documentos. Toda a comunicação sobre este assunto deve agora passar pelo nosso departamento jurídico. Ele fechou a pasta com um clique seco. Qualquer tentativa de modificação adicional na propriedade ou a continuação de aluguéis não autorizados resultará em ação legal imediata. Eu me virei para sair e então parei. Ah, e Jéssica, feliz aniversário. Minha voz era neutra, mas meu olhar era afiado. Considere isso seu chamado para acordar. Dei um meio sorriso antes de concluir. Às vezes, os melhores presentes são as lições que nunca quisemos aprender. Quando saí de casa e da minha casa, ouvi os soluços de Jéssica, as súplicas da minha mãe e os resmungos raivosos do meu pai. Mas, pela primeira vez em meses, eu senti paz. Às vezes, manter sua posição significa ser o vilão na história de outra pessoa. Mas eu preferia ser o vilão do que o capacho que eles tentaram me transformar. Que me chamassem de cruel. Que me pintassem como a irmã corporativa sem coração que não ajudaria a família. Eu sabia a verdade. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer pela família é deixá-los enfrentar as consequências de suas ações. 6 meses depois da desastrosa festa de aniversário de Jéssica, eu estava de volta à minha propriedade recém-restaurada em Chicago, avaliando as mudanças. As paredes tinham sido reinstaladas no seu cinza elegante original. A parede de suporte havia sido devidamente reconstruída. Novos eletrodomésticos de qualidade comercial estavam na cozinha. Todos os reparos foram documentados. Todas as violações do código foram corrigidas. Todos os vestígios das melhorias de Jéssica tinham sido apagados. O custo total da restauração? $67 mil. Significativamente mais do que a estimativa inicial, já que os empreiteiros descobriram a extensão total dos danos. Após longas negociações com nossos advogados, Jéssica concordou com um plano de pagamento. Ela usaria sua parte da herança dos nossos avós para cobrir os danos e a renda ilegal de aluguel. Meu telefone vibrou. Uma mensagem dela. A primeira comunicação direta que tivemos em meses. Podemos conversar pessoalmente? Sem advogados. Sem drama, apenas irmãs. Pensei em ignorar. Mas algo dentro de mim tinha mudado nos últimos meses. Café, amanhã, às 10 horas, a cafeteria em frente à minha propriedade. Quando cheguei na cafeteria na manhã seguinte, quase não reconheci minha irmã. Se foram as roupas boêmias e a atitude despreocupada. Em vez disso, Jéssica estava sentada com um traje casual de negócios, um laptop aberto na sua frente, parecendo profissional. Obrigada por vir. Sua voz era calma quando me sentei à sua frente. Tenho pensado muito. Oh! Mantive meu tom neutro, observando as planilhas abertas na tela dela. Jéssica respirou fundo. Você estava certa. Isso me pegou de surpresa. Sobretudo. Ela desviou o olhar antes de continuar. Eu tirei vantagem. Presumi que, porque você foi bem-sucedida, porque você era minha irmã, eu tinha algum direito à sua propriedade. Eu não respeitei o que você construiu. Fiquei em silêncio, tomando um gole do meu café. Esses últimos meses foram educativos. Ela soltou um riso curto. Morar com a mamãe e o papai de novo, ter que fazer um orçamento, enfrentar consequências reais. Ela balançou a cabeça, um brilho de humor nos olhos. Acontece que eu não sou tão desamparada quanto todos pensavam. Então,
Jéssica virou seu laptop para mim. Na tela, era um plano de negócios para uma empresa legítima de preparação de casas. Lembra como eu costumava falar sobre design de interiores? Jéssica perguntou, um leve sorriso no rosto. Bem, desta vez, estou realmente fazendo isso direito. Fazendo cursos, obtendo certificação, construindo um plano de negócios real. Sem atalhos, sem improvisos. Cruzei os braços, observando o ar. E o financiamento? Perguntei, genuinamente curiosa. Estou começando pequeno, usando as habilidades que tenho, construindo um portfólio. Uma vez que eu provar meu valor, vou solicitar um empréstimo comercial adequado. Ela respirou fundo antes de completar, com um tom de arrependimento. Nada de mais depender do dinheiro da família ou... Jéssica hesitou. Ou pegar o que não é meu. Pela primeira vez em anos, eu realmente vi minha irmã. Não a mulher que se sentia no direito de tomar minha propriedade, mas a pessoa que ela poderia ser, quando realmente tentava. Mamãe e papai não estão felizes. Ela admitiu, com um suspiro. Eles queriam que eu lutasse contra o plano de pagamento, que te culpasse, que recuasse. Jéssica balançou a cabeça. Mas eu não faria isso. Eu precisava desse choque de realidade. Todos nós precisávamos. Então, ela puxou um cheque da bolsa e colocou sobre a mesa. Esta é a primeira parcela. Eu sei que isso está passando pelos advogados oficialmente, mas eu queria te entregar pessoalmente. Para te mostrar que eu falo sério. Olhei para o cheque. Depois, olhei para minha irmã. Por fim, deslizei o cheque de volta para ela. Fique com ele. Jéssica arregalou os olhos. Mas, levantei uma mão, interrompendo-a. O plano de pagamento ainda está de pé. Mas este primeiro valor, considere isso um investimento no seu futuro. Desta vez, um investimento legítimo. As lágrimas encheram seus olhos. Mas não eram as lágrimas manipuladoras que eu conhecia tão bem. Ela respirou fundo. Sinto muito, Emma. Por tudo. Apenas assenti. Ficamos sentadas em um silêncio confortável por alguns instantes antes de Jéssica falar novamente. Papai está vendendo o barco para ajudar a cobrir os reparos. Ela mexeu distraidamente na borda da xícara de café. Ele disse que é o mínimo que pode fazer, já que foi ele quem te tirou as chaves. Ergui as sobrancelhas. E mamãe? Jéssica hesitou antes de responder. Ela está falando com um terapeuta sobre suas tendências de superproteção. Agora, eu realmente fiquei surpresa. Isso, eu não esperava. Jéssica sorriu, sem humor. Suas ações não acordaram só a mim, Emma. Elas fizeram todos nós olharmos para os nossos padrões. Como tiramos vantagem? Como justificamos isso por causa dos laços familiares? Ela pegou sua bolsa, se preparando para sair. Eu não estou pedindo perdão ainda. Seus olhos encontraram os meus. Eu sei que preciso merecer isso. Mas quero que você saiba, você fez a coisa certa. Jéssica respirou fundo antes de concluir, mesmo que tenha parecido cruel na hora. Você fez o que nenhum de nós teve coragem de fazer. Você quebrou o ciclo. Depois que ela foi embora, voltei para minha propriedade. O sol da tarde entrava pelas janelas, iluminando tudo que tinha sido restaurado. Mas, talvez, pela primeira vez, eu tenha percebido que mais do que apenas a propriedade foi consertada. Naquela noite, recebi um e-mail do meu pai. O assunto do e-mail era direto, desculpas e reparações. Querida Emma, começava. Estou vendendo meu barco e alguns outros bens. Não porque Jéssica me pediu, mas porque eu preciso consertar isso. Eu tirei suas chaves. Traí sua confiança. Depois disso, ainda tive a audácia de defendê-la. Você merece algo melhor do seu pai. Li o e-mail com atenção, absorvendo cada palavra. Salvei a mensagem, notando quão diferente ele parecia de suas respostas defensivas habituais. A mudança parecia ser possível quando você força as pessoas a enfrentar as consequências de suas ações. No dia seguinte, meu gerente de propriedade enviou as fotos finais da restauração. Olhando para elas, percebi algo profundo. Isso não tinha sido apenas sobre proteger meu investimento. Tinha sido sobre estabelecer limites. Exigir respeito.
E fazer a difícil escolha de priorizar a justiça em vez do conforto temporário. A propriedade era minha novamente. Verdadeiramente minha. Mas, mais importante que isso, minha família estava finalmente aprendendo. Não apenas a respeitar minha propriedade, mas a respeitar meu direito de me defender. Às vezes, o maior presente que você pode dar à sua família é a oportunidade de crescer. Mesmo que essa oportunidade venha envolta em avisos legais e lições difíceis. Às vezes, as fundações mais fortes não são construídas sobre doações infinitas, mas sim sobre limites firmes e respeito conquistado. Permanecendo ali, em minha propriedade restaurada, sorri. As paredes não tinham sido apenas reparadas. Elas estavam mais fortes. E eu também.